Vou contar para vocês um pouquinho da minha relação com as mandalas. Eu comecei com a parceria, isso há muito tempo atrás, com a professora Lúcia, e apoiando nos projetos que eu gerenciava, a gente fazer oficinas de mandalas terapêuticas, mandalas espontâneas, de mandalas, de uma forma geral. E eu, para apoiar, para que a coisa funcionasse, eu falei, vou participar também. Não sou desenhista, não sou nada, mas eu vou. E aí o que aconteceu? Quando eu entrei e comecei a participar e ver a importância daquilo, eu comecei a entrar em sintonia com os desenhos depois que eu desenhava, e olha que eu não sou desenhista, depois que eu desenhava, eu olhava para as mandalas, ela mandava girar e tal. Caramba, eu descobria cada coisa que eu não podia imaginar. Além do mais, naquele momento ali onde todos nós estávamos sintonizados nisso, também a sintonia entre as pessoas era muito boa, importante nesse momento. Todo mundo vive em telinha, naquele momento ali a gente estava sintonizado, uma ligação muito legal, uma coisa que faz falta hoje em dia. E a partir desses desenhos, a cada dia eu comecei a participar, estou participando há algum tempo já. A cada dia que eu desenhava, eu olhava para o desenho e falava: caramba, eu não pensei nisso, eu desenhei isso. E aí eu comecei a usar as mandalas para interpretar a mim mesmo. Então, foi muito legal. Então, a nossa convidada de hoje é a professora Luz Maria Lúcia Bianconi, que não tem o acento. Tia, não é Lúcia, é Lucia Lutia. Bianconi, falando italiano. Ela é do Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ e uma artista brilhante que eu tenho acompanhado, porque ela tem feito exposições na Fábrica Belli, na Sociedade Brasileira de Belas Artes, que é um lugar incrível. E o que acontece? Todo mundo gostando do belíssimo trabalho que ela faz. O que nós vamos pedir é que cada participante dessa live coloque lá no chat se já desenhou alguma mandala, né? E se já teve alguma experiência de conhecer esse universo das mandalas. Então, eu pedi que cada um registre lá, para nós isso é importante. Vou passar a palavra para ela e vou pedir aos presentes, neste momento, que todos nós, inclusive eu, a gente desligue a câmera e deixe a professora fazer a apresentação dela para nós. No final, nós vamos voltar aqui e vamos trocar. Tá bom? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite do Adolfo para a gente é, começar a retomar a Quinta Essencial, justamente com um assunto que é muito querido para mim, que é das mandalas terapêuticas. Eu vou falar só um pouquinho de mim, muito pouco. Por que não está funcionando? Não, meu filho. Muito rapidamente, só para vocês me conhecerem, quem não me conhece, eu sou professora universitária, sou professora do Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ e há cerca de uns 25 anos eu iniciei um- uma análise no estilo de aprendizagem dos alunos de medicina, que era uma análise baseada numa teoria de um psicanalista chamado Carl Jung. Ele, esse questionário era baseado numa teoria dele de tipos psicológicos. E aquilo me chamou a atenção, comecei a estudar aquela teoria, depois eu achei interessante a leitura de Jung, né? E eu então eh, passei a estudar mais sobre isso. Acabei me formando como psicanalista. Durante a pandemia, comecei a desenhar mais, voltei a desenhar. E hoje eu sou artista visual e também uma grande mandaleira, né, vamos dizer, porque eu desenho mandalas como uma forma de arte, para me expressar na arte,
mas também trabalho muito com as mandalas terapêuticas, que eu vou até comentar aqui com vocês sobre esse trabalho, né? Então, eu vou dar só uma ideia de como é que vai ser a apresentação. Vou começar falando do que são mandalas e por que elas são importantes para a gente, né? Por que que o Jung, esse psicanalista, se interessou por elas, comentar muito rapidamente o trabalho da Nise da Silveira, isso pode ser uma conversa para um outro dia, porque eu quero hoje, então, como a gente combinou, introduzir como as mandalas são utilizadas de forma terapêutica, tá? Então, vamos começar pensando, tentando entender o que são as mandalas, né? Tem gente que chama de os mandalas e muita gente chama de as mandalas e, na verdade, como eu me acostumei com a palavra no feminino, eu acho que vou continuar no feminino, sei lá, para o resto da vida, talvez. Então, a palavra mandala significa círculo em sânscrito, que é uma língua ancestral originária da Índia. Ela originou há cerca de 3.500 anos. A palavra mandala, na verdade, tem 103 entradas no dicionário de sânscrito. Todas as entradas que tem, todas as definições que tem alguma coisa a ver com círculo. Então, pode ser um círculo familiar, pode ser usado no círculo familiar, pode ser usada numa rotatória de rua, tá certo? Mas é tudo relacionado a um círculo. E o que o círculo tem de importante nesse trabalho que a gente está desenvolvendo com as mandalas, né? Então, o círculo, na verdade, ele tem uma grande importância porque ele tem vários significados que são relacionados com a nossa psique, né, e com o nosso centramento. O círculo significa totalidade, porque ele não tem começo nem fim. Ele é uma representação da unidade, da proteção e do movimento. E ele é uma representação do self. O self a gente pode definir de uma forma muito simples como uma tomada de consciência. Self pode ser traduzido como eu mesmo, tá? Mas a gente ainda usa self na psicanálise e até na psicologia transpessoal. Essa tomada de consciência, esse eu mesmo, significa que a gente passa a ter uma identidade. Então, a gente passa a ser uma entidade independente e autônoma em relação ao outro, né? Então, eu sei quem eu sou eu mesma, e tem o outro, né, que eu já sei que é outra pessoa, né? Então, quando a gente vai estudar as mandalas, a gente começa a entender por que existe tanta importância em falar no círculo, no caso, né? O simbolismo do círculo, ele está muito forte em todos nós, né? Porque ele está em todo lugar. O círculo está em todo lugar. Então, eu poderia falar assim, não é a menor partícula da matéria, mas é a menor parte de um elemento. Para a gente formar um elemento em química, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, qualquer um dos elementos da química, né, que a gente conhece em química, que são descritos, eles são formados por átomos. Cada átomo tem várias partículas. Então, o átomo não é a menor partícula da matéria, mas é a menor partícula dos elementos, tá certo? E essa é uma representação, essa representação que eu coloquei, é uma representação simples, bonitinha, que aparece nos livros didáticos, né? Então a gente aprende essa representação no ensino médio, no ensino fundamental, alguma coisa assim, né? Quando a gente parte para estudar, né? No caso eu que sou formada em química,
e tenho muita ligação com física, gosto muito, eu adoro moléculas, átomos, adoro entender tudo isso, né? E eu fiquei muito feliz de saber que no ano passado, em setembro, alguém conseguiu mostrar como que é um átomo, né? E essa é a representação de um átomo visto no microscópio de campo iônico. Ele foi feito na Penn State University e essa figura assim me deixa emocionada de ver um átomo. É, a técnica é um pouco complicada de explicar, né? Mas o que eu queria que vocês dessem uma olhada nisso é que a gente tem vários círculos e eu descobri essa figura, não foi no ano passado, foi já neste ano que eu descobri. É, e para as pessoas que conhecem os meus desenhos, as mandalas que eu faço é, artisticamente, vocês vão ver esses milhões de círculos que eu sempre faço. Então, é como se eu tivesse. A gente costuma dizer que a gente tem. É uma coisa impressa, né? O átomo está impresso em nossa consciência, em nosso inconsciente, na verdade. Então a gente consegue trazer do inconsciente algumas coisas. Então, o átomo faz parte da gente, né? Faz parte de tudo, faz parte da gente. E aí é como se eu já tivesse tido uma ideia de como é que ele era antes, né? Ele está em todo lugar, o círculo. Nosso planeta é redondo, né? Os outros planetas são redondos. A gente tem o Sol que é redondo, né? Que a gente vê todos os dias, praticamente, né? Quando não está nublado. Mas a gente sabe que ele está lá, mesmo que esteja nublado. A Lua, ela é redonda, mesmo quando a gente sabe que ela é redonda, mesmo quando a gente tem uma lua nova, por exemplo, a gente sabe que ela está lá, não é mesmo? Aqui é uma representação de um ovo fecundado, óvulo fecundado, né, de um ovo, já prestes a, se, a começar a divisão celular, né? E é de um humano, é representado num livro que é chamado de Grey's Anatomy, que depois usaram esse termo, esse nome para uma série de TV. Fungos podem ser, a gente pode encontrar dessa forma. Todos, muitas das frutas que a gente consome, elas têm essa forma circular. A cebola é uma mandala maravilhosa, eu acho linda a cebola, né? Flores, né? As flores sempre a gente vem do círculo todos os dias sem perceber, ele está sempre, a gente está sempre imprimindo o círculo, né, dentro da gente. O círculo já aparece há milhares de anos, né? Tem pinturas rupestres de 50 mil anos atrás que mostram vários círculos desse jeito. Alguns lagos eles aqui no Smithsonian, eles têm alguns lagos que são bem circulares, né? Existem algumas pedras que ninguém sabe explicar o porquê, que são perfeitamente redondas, né? Elas não podem não ter exatamente a formato de uma bola, né? Mas elas são muito redondas, né? Então elas aproximam muito do círculo. Esses círculos de fadas que aparecem no deserto da Namíbia é muito interessante, porque ninguém sabe ainda explicar. Existem algumas teorias para que isso exista, né? Em volta de cada círculo existe uma graminha, né, que cresce em volta, e esse círculo tem um pouco mais de água do que o resto do deserto. Então, na verdade, se a gente voltar a olhar, é como se fossem gotas d'água, mas existe uma teoria de que é um tipo de cupim que forma e não se sabe exatamente o porquê, né? Então, mas não acaba aí, né? Os círculos de fadas também são vistos, não exatamente o círculo de fada, porque o círculo de fada é o nome dado para aquilo que acontece no deserto, mas os cogumelos, eles podem crescer nesse formato circular
porque o micélio vai espalhando o cogumelo, né, por baixo da terra, que micélio é como se fosse uma raiz, vamos dizer, né, dos cogumelos, que vai se espalhando nesse formato. Então, a natureza traz muito círculo para a gente. Na alquimia, a gente tem o Ouroboro, né? Então, aí a gente brincando num lago, joga uma pedrinha num lago, num lugar que tem água, a gente vai ver os círculos. Então, isso é muito natural para a gente, né? Então, a mandala é um símbolo universal que representa a totalidade, integração e unidade. E ela vem dessa noção que a gente tem de que o círculo está presente em nós, né? As mandalas são de diversos tipos, né? Nós temos ritualísticas, eu vou mostrar mais ou menos como é que elas são, muito rapidamente. As mandalas de cura, existem mandalas geométricas que são lindíssimas, né? Mandalas artísticas e, claro, aqui é de nosso interesse hoje, as terapêuticas, que eu vou desenvolver um pouco mais sobre elas, no caso, né? Então, a origem das mandalas, na verdade, estou finalizando um livro, né, de um dos cursos que eu fiz sobre mandalas, e eu procurei saber um pouco da história, né, da origem das mandalas, e foi muito difícil entender, porque, na verdade, não existe muito material disponível sobre isso, né? Mas depois eu vi que tem algumas informações erradas, que eu acabei descobrindo que estavam erradas, isso não vem ao caso de quais são e porquê, né? Mas o que ficou claro é que as mandalas surgiram com o budismo. Só que, ao mesmo tempo, provavelmente na mesma época, né? Eu diria ao mesmo tempo, também elas começaram a aparecer no hinduísmo. Então é difícil dizer quem foi o primeiro, foi tudo mais ou menos na mesma época. No budismo, eles fazem uma mandala de areia, que eu não sei se dá para vocês perceberem, que a areia colorida é colocada com uma. É como se fosse um funil, entende? É uma peça de metal, como se fosse um funil. Eles colocam essa areia, na verdade, não é uma areia comum, são pedras que eles encontram as pedras coloridas e maceram até formar um pó. Então, um monge mais importante lá do local, ele faz o desenho da mandala e aí, durante uns 2, 3 dias, é, ficam se revezando 4 monges de cada vez, que se revezam para fazer o desenho com a areia, né? Então, vocês estão vendo os detalhes maravilhosos, né? E era em areia. Mais antigamente, eles faziam num local que tinha uma tenda e ao final eles abriam essa tenda e o vento levava naturalmente a areia quando terminavam os trabalhos de cura em relação àquilo que eles estavam esperando fazer. Atualmente eles fazem espaços fechados e quando finaliza a mandala, eles recolhem tudo isso com um tipo de uma vassoura, né? Uma vassourinha de mão, recolhem tudo isso, colocam numa sacolinha de seda e levam isso para um riacho, um rio, algum lugar que tenha água, né? Para levar embora isso. E ela representa, então, a impermanência do ser, né? Nós estamos aqui por algum tempo, né? Os seres vivos estão no mundo por algum tempo e existe aquilo que a gente tem que ter consciência de que nada é eterno. No hinduísmo, eles usam yantras, que são representações de círculos dentro de quadrados, ou até quadrados dentro de círculos, que tem 4 entradas, cada entrada com um deus, né, representando um deus, enfim.
E esse formato de círculo dentro do quadrado chamou muita atenção daquele psicanalista que eu vou comentar, Jung, e ele usou essa representação para trabalhar com mandalas. Nós temos também, ainda existem os índios navarros nos Estados Unidos, que fazem mandalas de areia também colorida, mas eles usam, na verdade, eles usam areia, como eu disse, da mesma forma que são, como é que chama? As pedras, né? Que eles maceram, mas eles usam também alguns pós que eles obtêm de plantas e de comida, como fubá. Eles usam fubá também para fazer parte da mandala, né? E aí, às vezes eles fazem uma bem grande, a pessoa deita no meio e eles fazem todo o trabalho. E é importante que a mandala seja feita logo no início do dia, porque ela precisa ser desfeita antes do sol se pôr. As mandalas artísticas a gente vê várias por aí, então eu coloquei duas minhas, porque assim eu faço propaganda um pouco do meu trabalho, né? Que eu tenho várias mandalas de fundo do mar. Então, essa à esquerda são corais, aqui à direita, todo mundo acha que é a representação de um beija-flor, mas quando eu fiz, a intenção era mostrar um peixe que é chamado peixe-agulha, que ele tem esse bico bem fininho, diferente do peixe-espada e tal, e que acaba lembrando um pouco o beija-flor. Existem danças circulares, eu fiz cursos de dança circular, uma das danças circulares mais lindas que eu conheço é dos sufis, mas também não vou entrar em detalhes nisso, porque é, tem detalhes muito bonitos para comentar, mas eu levaria muito tempo para falar sobre isso. Eu gostaria de falar da mandala terapêutica. Então, vamos lá. O que é uma mandala terapêutica? Né? Não, vou pular esse slide aqui. A mandala terapêutica é uma mandala, um desenho que começou a ser usado na terapia pelo psiquiatra e psicanalista suíço Carl Gustav Jung. Ele começou a trabalhar com mandalas, desenhando ele mesmo as mandalas diariamente, até que ele percebeu, na verdade, que aquilo mudava alguma coisa dentro dele, mexia com alguma coisa muito interna nele. Então, quando ele introduziu as mandalas no setting terapêutico, ele comenta em alguns livros, ele sempre fala que as mandalas apareciam de forma espontânea, mas num grupo de estudos que a gente tem e também conversando com algumas pessoas que conhecem mais a fundo a história dele, comentam que, na verdade, ele tinha as mandalas no seu escritório, onde ele atendia as pessoas, e acaba tendo uma certa influência. Em um dos livros dele, ele comenta que ele sugeriu a um paciente o desenho de uma mandala, ou uma série de mandalas, né? Então, as mandalas dele são lindíssimas, dos pacientes dele, as que a gente tem contato, são lindíssimas, enfim, né? Mas o que é importante é que ele trouxe para nós uma teoria muito, muito interessante sobre a linguagem do inconsciente, que é uma linguagem da imaginação, é a linguagem da poética, é a linguagem da fantasia, mas principalmente para a gente, ela vem na a linguagem da imagem. Então, a imagem ela é extremamente importante para fazer essa ligação entre o consciente e o inconsciente. Nós temos um exemplo aqui no Brasil, que foi uma psiquiatra incrível, uma mulher incrível, que a gente tem que realmente respeitar e admirar, porque ela revolucionou o tratamento psiquiátrico no Brasil. Quando ela começou a trabalhar no Centro Psiquiátrico Nacional de Engenho de Dentro, aqui no Rio de Janeiro, Nis da Silveira, ela
ela ficou horrorizada com os métodos usados de tratamento, que eram choques insulínicos, eram lobotomia, coisas desse tipo. Então, realmente era um tratamento muito, né, violento, que ela se recusava a fazer. Ela montou um ateliê e começou a perceber que os desenhos circulares chegavam espontaneamente em pacientes esquizofrênicos. Então, o círculo, né? Depois ela teve um encontro com o Jung, ela ficou um ano em Zurique estudando com ele, né? E eles comentam que esse círculo, né, para os esquizofrênicos, ele traz uma certa ordem. Então, uma pessoa que tem a mente que está totalmente dissociada consegue encontrar num círculo uma ordem interna, né? Então, os círculos são muito corriqueiros, vamos dizer, nos clientes que participavam da oficina criada pela Anise da Silveira, era uma oficina de terapia ocupacional. Então, mesmo essas mais geométricas, elas lembram aqueles yantras, né, indianos. Então, imagina uma pessoa na época dela, final da década de 1940, se dá conta de que isso são mandalas quando não existia internet, gente. Não existia internet, não existia Google, não existia chat GPT, e ela estudando tudo isso e tentando compreender o que estava acontecendo na mente desses pacientes. E as mandalas trouxeram informações importantíssimas. Atualmente eu uso o método de John Kellogg, que foi uma arte-terapeuta americana, que desenvolveu um método que é chamado de estágios arquetípicos do grande círculo mandálico, que ela descreveu na dissertação de mestrado em 1978 e depois desenvolveu um método analítico de medida, que é um método chamado MARI. Aí a Susan Fincher conseguiu ela fez todo esse trabalho dela baseado em mandalas desenhadas por pacientes psiquiátricos. E depois, mais tarde, Susan Fincher trouxe para nós uma revisão, vamos dizer, não reinterpretação, mas uma forma de interpretar que essas mandalas e esse grande círculo que pudesse ser usada por pessoas que não são pacientes psiquiátricos, né? Então, que não estão passando por esses momentos, né, difíceis. E ela é muito conhecida, internacionalmente conhecida, no uso de mandalas para o autoconhecimento. É uma das pessoas mais incríveis que eu conheci até hoje e me sinto muito feliz de ter ficado próxima dela depois do curso que eu fiz. Então, o curso que eu fiz tinham 4 tutoras, ela, a irmã Marilyn Clark, Paige Scheinberg e Susan Johnson. A Susan foi minha tutora e foi muito interessante fazer esse programa com elas. E as minhas mandalas do Grande Círculo estão aqui. Então, vamos lá. Como eu falei, a imagem era muito importante para o Jung, porque ela é a ponte que integra o consciente e o inconsciente. Então, ela produz uma realidade onde a gente não encontrava nada, por exemplo. O que significa isso? Significa que quando estamos preparados, o nosso inconsciente manda uma mensagem para o consciente e essa mensagem é traduzida em uma imagem. A imagem é uma ponte. O consciente, quando a pessoa que desenhou transforma isso em palavra, já é o consciente que está tomando conta do que está sendo observado e não mais o inconsciente. Mas a imagem vem com uma força curativa. E só da gente observar, e como a Adolfo comentou no início ele entrou meio que para me apoiar, ele entrou no projeto para me apoiar e falou, vou desenhar mesmo sem saber, mas cada vez que ele desenha, e como ele comentou, né,
E ele olha a mandala traz muitas informações que ele não imaginava que pudessem trazer. Mas é isso. E ela vem como uma força curativa. Ela traz isso e a gente consegue observar o que está querendo dizer, né? O que a gente chama então de mandala terapêutica? A mandala terapêutica não é uma mandala espontânea, como aconteceu com os pacientes de Jung e Mies da Silveira. A terapêutica é uma mandala intencional, vamos dizer assim, porque a gente dá um papel para a pessoa, eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, um papel com um círculo no meio, desenhado a lápis, dá um giz pastel oleoso para a pessoa desenhar. Então, existe uma intenção, você já dá um círculo para a pessoa. Então, ele não vem espontaneamente, né? Então, essa intenção é de proporcionar o autoconhecimento. Ela é uma mandala que a gente faz sem nenhuma preocupação estética, e quanto mais espontâneo for o desenho dentro desse círculo, melhor. E de preferência, em quadratura do círculo. Eu vou mostrar mais para frente que é um quadrado, um papel quadrado com um círculo desenhado no meio, né? Então, a mandala, que a gente chama de terapêutica, ela traz uma qualidade do concreto, né? Ela faz essa ponte para aspectos saudáveis de nós mesmos, né? Ela faz uma mobilização na ação que a gente precisa para entender e para se aprofundar na, naquilo que o símbolo está querendo trazer, a imagem está querendo trazer, né? Ela permite a gente ver vários níveis de significado ao mesmo tempo, então a gente pode entrar na mandala várias vezes, não só no dia que desenhou, mas voltar a ela em outros tempos e perceber coisas que não tinha percebido antes. Ela traz um foco da atenção que é voltado para o mundo interno da gente, e ela traz uma expressão de arte como uma linguagem humana também, né? Aqui tem exemplos de mandalas, eu não vou falar de quem é, de quem não é, mas são exemplos de mandalas para vocês terem noção de como elas são diferentes, né? Quer dizer, a gente não espera. É muito interessante que quando eu vejo a mandala de alguém que eu estou trabalhando com a pessoa e tudo, eu fico pensando assim, nossa, de onde será que saiu, né? Eu sei que veio do inconsciente, mas assim, de onde veio essa imagem, né? Que interessante que é isso. Então, aqui, por exemplo, nós temos duas imagens que foram muito importantes, até para eu entender esse processo que cada pessoa está passando, né? Vocês veem que são mandalas totalmente diferentes, mas que trazem, cada uma das duas traz assim muita coisa. É só a gente prestar atenção no quanto isso pode trazer. Eu, eu sou apaixonada por todas as mandalas que apareceram nesse meu trabalho, tá? Então a gente às vezes vê alguns aspectos mais sombrios, né? Outros não tanto, não é mesmo? E eu não sei se as pessoas estão levantando a mão. Eu ouvi um barulhinho, não sei o que que é. Alguém está levantando a mão? Não, não, não. Pode seguir, pode seguir. Posso seguir? Então tá bom. Então, às vezes a gente vê no mesmo dia, por exemplo, cores se repetindo com pessoas que estão bem distantes uma das outras, numa sala grande, né? Eu fiz um trabalho para associar o desenho da mandala com o grau de ansiedade e a gente fazia uma medida da frequência cardíaca e a gente pode ver que essas mandalas, por exemplo, elas foram desenhadas por pessoas que tiveram uma diminuição da frequência cardíaca, então uma diminuição do grau de ansiedade após o desenho. Gente, alguém acha um padrão aqui? Eu acredito que não, né? A gente não está numa aula. Mas se vocês olharem, não existe um padrão. Isso quer dizer o quê?
que a mandala é pessoal. Eu nunca vou chegar para uma pessoa que desenhou a primeira, a segunda, a terceira, vamos dizer aqui, olha, aqui só tem linhas retas, não sei o quê, tá. Eu posso perguntar para a pessoa, ah, por que que você usou linhas retas, mas se ela não usa sempre, alguma coisa assim. Então, quando a gente olha as mandalas, né, por exemplo, aqui para mim parecem flores voando, mas eu não sei se são flores voando. Será que são pipas? Entenderam? O que eu quero dizer é que o desenho não tem nenhum significado para mim. Eu posso analisar em termos daquele método, se eu analiso as cores, a divisão do papel, como é feito uma coisa ou outra, se tem, por exemplo, pontinhos aqui, nenhum círculo, se eu tenho camadas ou não. Mas eu não sei, eu não posso interpretar a informação que essas mandalas trouxeram para as pessoas. Aqui é um conjunto de mandalas de um grupo semelhante daquele, em que a gente observou o contrário, um aumento da frequência cardíaca, é como se a pessoa tivesse um aumento do grau de ansiedade depois do desenho. Eu vou comentar dois casos interessantes, tá? Esse caso aqui de uma pessoa que desenhou essa mandala e nesse dia, quando ela terminou o desenho, ela se deu conta do que ela precisaria fazer para retomar um mestrado que ela tinha abandonado e ela finalizou. Então, ela ficou muito angustiada depois do desenho, muito. E foi muito semelhante num outro dia com essa mandala, em que o autor da mandala ele queria fazer um papel preto, porque ele viu no Instagram, no meu Instagram, uma mandala negra e ele queria desenhar aquilo, mas ele não sabia que eu usava um papel preto. Então ele resolveu desenhar o preto, só que com pastel oleoso é impossível colocar uma cor em cima do preto. E aí ele foi ficando nervoso porque foi sujando o papel em volta, foi sujando o papel em volta. E ele falou no final que quando ele terminou, primeiro teve aquela ansiedade, né? E depois ele falou, agora eu entendi. Aí eu perguntei o que ele tinha entendido. Ele falou assim, essa sujeira em volta, ela me incomodou no início. Mas depois eu me dei conta que quando a gente leva um carro no mecânico, por exemplo, o nosso carro fica sujo de graxa. Então o mecânico mexe aqui com a mão suja, vai mexendo em tudo, arruma o carro e o carro fica todo manchado de graxa. Mas aí ele viu que essa mancha de graxa que ele visualizava nessa mandala trazia para ele essa sensação de que alguma coisa estava sendo consertada. Eu achei isso muito bacana. Eu trabalhei com um grupo de mulheres que foi muito bacana. Aquelas que eu mostrei foram todas presenciais. Aqui não, aqui foram mandalas desenhadas por um grupo de mulheres que fizeram oficinas online, né? Então a gente percebe que tem realmente uma diversidade muito grande nos desenhos, né? Às vezes com o desenho expandindo para fora do círculo, às vezes o círculo a lápis a gente nem vê nessa foto, mas ele existe, ele está aqui, olha. Ele está bem levinho e a gente faz propositadamente esse círculo bem levinho para ele não ser uma imposição para a pessoa poder usar usar o papel inteiro, se ela não quiser usar o círculo, ir para fora do círculo, né? Então a gente fez uma avaliação, né? Um trabalho de pesquisa e a gente fez uma avaliação e o que a gente conseguiu observar foi que as mandalas elas trazem bom humor, clareza, calma, paz, confiança e ajudam a diminuir a ansiedade, o estresse, a relaxar e algumas pessoas concordam que elas são favoráveis para o autoconhecimento, mas nem todas, né? Nessa avaliação, então, vou passar bem rápido, né? A maioria concorda que
essas mandalas de desenhos, vamos dizer, quase espontâneos, né? Ajudam a diminuir o grau de ansiedade, ajudam a diminuir o estresse, tá vendo? A maioria concorda, ajudam a relaxar. Como eu falei, não é todo mundo que concorda sobre o autoconhecimento, aqui são três grupos diferentes, tá? Ajudam a trazer alguns insights nesse terceiro grupo das mulheres. Nem todo mundo achou também, mas isso não é ruim, entende? Isso não é um resultado ruim. Isso mostra que as pessoas são diferentes, né? E os efeitos são diferentes também, né? Então, onde é que a gente pode aplicar esse tipo de trabalho? A gente pode usar isso em terapias. Essas terapias, elas podem ser individuais ou em grupo. A gente pode fazer em oficinas, por exemplo, como eu fiz em ONGs, né? Então a gente pode ir para algum desses lugares e fazer, e é riquíssimo o contato com quem está trabalhando com as mandalas, né? A gente também pode usar as mandalas desse tipo, terapêuticas, em terapias corporativas. E isso é muito comum. Eu já participei pelo menos de duas empresas que me chamaram para fazer uma oficina, que no fim foi uma oficina terapêutica, mas a gente tem que ter um cuidado de um trabalho no grupo que é diferente do trabalho individual. Então, no trabalho individual, estamos eu e o cliente paciente que está lá desenhando e eu estou conversando com aquela pessoa que pode se abrir, que pode falar tudo que ela quiser, tá certo? Mas num trabalho em grupo, eu tenho que controlar o grupo. Não só me controlar para não falar além do que eu posso, né? Mas isso eu já estou acostumada. Mas eu tenho que tomar cuidado com o próprio grupo, porque às vezes o grupo interfere muito na análise, na percepção do que aquele desenho trouxe. Então, é um trabalho muito interessante para fazer com o grupo, mas chama a atenção de que quem quiser se aprofundar mais e trabalhar com essa técnica deve ter esse cuidado de saber contornar o grupo. Quando é presencial, às vezes é mais fácil do que online, porque a gente já chega próximo da pessoa, se a pessoa já começa a falar da mandala do outro, eu já vou ao mesmo tempo mudando o assunto, entende? E é muito interessante, alguns grupos, por exemplo, em que eu trabalhei, se sentiam tão bem, tão unidos, que as pessoas choravam sem nenhum problema, entende? Não tinha problema de mostrar ah, que estavam, que estavam emocionadas, mexe muito com a emoção, né? Eu que desenho e que já fiz isso 1000 vezes, eu ainda tenho surpresas quando eu mesma desenho minhas mandalas. Enfim, então, o que eu queria dizer, então, agora para finalizar, né, é que eu combinei com o Adolfo que a gente vai oferecer uma oficina para quem quiser conhecer. Essa oficina vai ser no dia 29 de agosto e o horário vai ser determinado pela maioria que se inscrever, ou na parte da manhã ou na parte da tarde. A gente vai ouvir as pessoas interessadas. Então, a gente convida para essa oficina gratuita de mandalas terapêuticas. A gente vai fazer essa divulgação a partir de agora. E eu queria, então, mais uma vez agradecer o convite e agradecer a presença de todos vocês. E se tiverem alguma pergunta, a gente pode falar. Uma coisa que me impressionou nas mandalas, né? Esse autoconhecimento. Eu não digo autoconhecimento da minha personalidade, não é isso, mas do meu momento. Isso eu senti muito, sinto muito. Então, o que eu queria ver é que perguntar, na verdade, se por um acaso um especialista, que eu não sei quem é, pegando essas mandalas que a gente faz, se existe algum estudo de análise daquele momento, através dos desenhos. É uma curiosidade minha, que eu nunca perguntei, estou perguntando agora.
Tá bom. Então, quando a gente faz oficinas em grupos que não têm fins terapêuticos, as mandalas acabam se transformando numa forma de autoconhecimento, como você comentou, do momento que você está passando. Não que a pessoa não tenha noção de quem ela é, mas ela entende aquele momento, né? Ela mesma olhando a própria mandala, né? O que existe é esse método que eu comentei de John Kellogg, que ela conseguiu, na verdade, ela trabalhou em 3 hospitais psiquiátricos, né, nos Estados Unidos, em Maryland, e ela conseguiu separar mais de 11 mil mandalas em 12 pilhas com desenhos semelhantes. Então, a pilha 1, todo mundo de 1 está aqui. Pilha 2, pilha 3, pilha 4, 12 pilhas. Mais de 11 mil desenhos. Então, ela fazia a comparação do desenho, que estava na pilha 1, vamos dizer, com ela conversava com os pacientes e ela também lia os prontuários dos pacientes. Então, ela fazia uma relação do desenho, o símbolo que aparecia no desenho, com aquilo que o paciente estava passando. E, com isso, ela conseguiu criar um método com 12 estágios diferentes que vão explicar em que estágio da vida a gente está, entendeu? Então, na psicanálise, esses estágios são arquetípicos, né, que ela fez como arquetípicos, e eles estão relacionados com o que é chamado de eixo self-ego. O ego é uma coisa importante para nós, todo mundo tem às vezes, quer dizer, as pessoas têm uma impressão de que ter ego é ruim. Não é. A pessoa precisa ter um ego. E um ego forte, um ego saudável. A pessoa passa a ter um ego exagerado, aí sim é um problema. Então a gente fala que a pessoa é egóica, né? Mas o ego é saudável. E a outra parte importante da gente é aquele self que eu comentei, que é o eu mesmo, que é o que nós somos, né? Então, o ego também é o que nós somos, mas o self ele está incorporado na gente. O ego aparece ao longo da vida. Só que, por exemplo, ao longo da nossa vida, a gente passa por várias coisas, né? A gente tem altos e baixos, a gente tem problemas financeiros, a gente tem problema no trabalho, a gente tem problema em casa, a gente tem os nossos problemas. E a gente tem momentos felizes também, quer dizer, ser feliz não é uma coisa para a gente se sentir mal de acontecer. Que bom que acontecem os momentos felizes também. O fato é que a gente tem variações, né, durante a nossa vida que são muito pessoais. Cada pessoa está passando por isso num momento determinado. Então, o desenho da mandala, a divisão, o tipo de símbolo, é que eu não tenho nenhuma aqui que eu possa mostrar de exemplo. Eu só tenho um papel em branco, que era para mostrar o tamanho, para quem não conhece. Eu uso esse tamanho de papel, né, que é um papel A3 cortado em quadrado. Aqui não vai dar para ver, mas está bem light, bem fraquinho, um risco a lápis que a gente usa, e dentro desse círculo eu vou desenhando. Eu tenho aqui uma mandala que eu estou fazendo de relaxamento. O meu tipo de relaxamento é uma técnica que é chamada de Zentangle. Não tem nada a ver com mandala terapêutica. Mas, por exemplo, eu vou desenhando, deixa eu tirar o blur. Dá para ver. Que são linhas, tá vendo? Linhas, 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 linhas. Eu pego, vou desenhando, desenhando, desenhando. Isso é um método terapêutico, mas não exatamente um método de análise.
Então, existe sim. Em grupos, a gente não usa isso. Em grupo, assim que eu digo, de oficinas. Grupos terapêuticos, a gente usa isso sim. Mas não chega para a pessoa e fala, você está no estágio 1, você no 3, você no 5, você no 7. Isso não. A gente tem perguntas que são específicas para cada estágio. Então, você que já participou de grupos, já percebeu que de vez em quando eu faço alguma pergunta que não é sobre a cor, sobre o desenho, se o desenho é bonito, se o desenho é feio. Eu faço uma pergunta para a pessoa. E essa pergunta está relacionada com o estágio que eu estou vendo. Então é isso. Então é possível sim. Beleza. Eu imagino que outras perguntas virão, mas eu já queria avisar ao pessoal. Aliás, eu tenho dois avisos. O primeiro, dizer que lá no chat tem o link para quem quiser se inscrever e indicar outra pessoa para participar da oficina de mandala do dia 29 de agosto, é um sábado. Então já está lá. Isso. Vocês, inclusive, vão poder, né, escolher, opinar qual o melhor horário e tal, tá certinho lá. Então, por favor, preencham e Isso. A votem. Adriana pergunta se podem compartilhar com amigos. Com certeza, Adriana, com certeza. Bom, a gente passou, nós passamos assim períodos no mundo e que, consequentemente, esses períodos acabou mexendo com os humores e mexendo com a expectativa de vida, o entendimento de vida na mente das pessoas. Então, historicamente, a gente percebe que em momentos em que existem disputas políticas, países estão em guerra, guerra civil e tal, existe uma mudança na interpretação das coisas e que isso acaba gerando uma forma de arte que é produzida naquele momento, né? Então, é como se as pessoas, né, peguem aquela expressão lá alemã, né, do Zeitgeist, né? Então, você Uhum. pega o espírito do momento e você entra naquele clima. Então, Kandinsky acabou trabalhando e desenvolvendo muito a arte abstrata num período em que estava ali entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Então, existia um Isso. Uhum. pessimismo no mundo. E muitas pessoas, né, meu ex-professor de meu ex-professor de pintura, ele falava que tem uma frase, um pensamento que as pessoas falam assim: quem não sabe desenhar vai fazer arte abstrata, porque não tem a expertise para fazer uma pessoa, de fato, e aí vai para a arte abstrata. Eu queria que você falasse um pouco dessa visão e como é interessante essa ideia desse sentimento que brota, porque quando as mandalas saem espontâneas, mesmo que ainda dentro daquele círculo, naquele momento, aquilo ali é a prova viva de que esse sentimento, né, que está ali represado e que muitas vezes demonstra a particularidade em que a pessoa passa. Você pode estar vivendo num país alegre, então a tendência das pessoas é desenharem coisas alegres ou coisas infantis, coloridas, e uma pessoa em específico está ali passando por um problema e a mandala ou o desenho dele sai completamente diferente. Isso. Eu mesmo que sou artista, que sou designer gráfico e também arte terapeuta,
tem dias que não me dá vontade de desenhar nada figurativo, mas existe um sentimento muito grande que eu gosto de expressar de forma abstrata. E aí eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência, porque você lidou com pessoas que sabem desenhar muito bem e pessoas que não sabem desenhar. E como é que foi esse efeito ali no meio da mandala? Ótima pergunta, obrigada, Rômulo. Realmente é bem. Como é que a gente pode dizer? É bem difícil de ter uma resposta assim rápida e direta, né? Porque é bem complexo aquilo que a gente observa quando observa as mandalas. Por exemplo, eu não tenho uma coleção de 11.000 mandalas, mas só no grupo das mulheres eu consegui coletar 380 mandalas, que foram analisadas uma a uma, né? E que eu vou dar esse exemplo porque foi um dos grupos, né? Então, nesse grupo, nós tivemos artistas plásticas, né? Então, uma pessoa era artista plástica, duas, na verdade, uma que realmente é formada em artes plásticas, uma que virou artista plástica depois da aposentadoria, porque ela era como eu, que gosta de desenhar, gosta de pintar e acabou participando de exposições e coisas assim, né? É, e aí você encontra de tudo, né? Então, por exemplo, o abstrato para mim foi por muitos anos uma. Eu sempre fazia coisas abstratas, sabe? Muitas vezes eu fiz desenhos abstratos, né? Eu tive uma, tem uma história com o desenho muito complicada, porque eu gostava muito de desenhar e pintar. Eu tinha passado 4 anos nos Estados Unidos no meu pós-doc. Lá eu fiz curso de desenho gestual. E quando eu vim para o Brasil, acabei sendo contratada no UFRJ. E no laboratório onde eu estava tinha um artista plástico que fazia desenhos, uns desenhos bem assim, desenho, tipo cartoon, mas muito bonitos, perfeitos e tal. E ele, quando ele viu meus desenhos e minhas coisas, ele falou que eu não tinha talento. Então ele me pegou numa fase muito ruim da vida, porque eu tinha me mudado para uma cidade que eu não conhecia absolutamente ninguém, não tinha parentes, não tinha nada. E ele me fala uma coisa dessas e eu comecei a me enfiar cada vez mais e mais e mais no trabalho e abandonei completamente o desenho, a pintura, não fazia mais nada. Se você me desse assim um papel, desenha, eu ia ficar com o papel parado lá, o papel ia sair voando, ia encher de pó, ia acontecer tudo com o papel, menos não ia nunca pensar em desenhar, né? Então a pandemia me trouxe isso, que foi um momento horrível da nossa vida, né? Muito nervosismo, para mim muita solidão também pela família estar distante. E de repente eu encontrei o desenho de novo. E encontrei as mandalas. Então, o saber desenhar nas mandalas não importa. Não importa em nada. Não faz qualquer diferença a pessoa saber ou não desenhar. A pessoa que sabe desenhar, que é artista, que traz desenhos assim, que são muito impressionantes até, eu penso assim na hora, uau, mas que coisa linda! Às vezes aquela coisa que é linda traz uma, uma emoção tão assim dolorosa, sabe? Que não tem uma relação de. E outra coisa, eu vou te falar mais uma coisa antes de continuar isso. Eu, quando vou fazer o meu desenho, que é relaxante, de uma mandala negra, de uma mandala que eu vou expor, alguma coisa assim, tô lá com o meu nanquim, depois eu pego um lápis de cor com a ponta bem fininha e vou lá desenhando bem devagar, bem devagar, bem devagar. Aquilo me relaxa, aquilo é muito bom.
Mas quando me proponho a fazer uma dessas mandalas, que a gente chama de forma espontânea, apesar de estar, né, no círculo imposto pela gente, é completamente diferente. Essa mandala sai muito diferente, muito mesmo. Eu acho isso muito incrível. Então, eu mesma consigo me relaxar ao ponto de deixar levar e de não me segurar, né? Então, na verdade, o saber desenhar e não saber desenhar não tem nada a ver. Figurativo, como algumas pessoas fazem, que saem muito bonitos os desenhos, por sinal, figurativo ou abstrato traz mensagem. E, principalmente, uma mensagem para a pessoa, né? Não é para mim. Eu olho e acho lindo e maravilhoso, mas não é para mim. Então, essa mensagem a pessoa que encontra. E quando você está com a pessoa sozinha e tal, fazendo como estilo de terapia mesmo, ah, ao conversar com a própria pessoa vai trazendo os elementos. Ah, aqui eu percebo isso, eu percebo não sei o quê, vai falando. Cada vez que eu faço uma, eu fico impressionada, porque daí bate com aquele método. É impressionante. A própria pessoa, vamos supor, a pessoa fala, vamos supor agora que o Adolfo não está aí, tem essa mandala do Community. E ele voltou. Tô brincando. Então tem aquele símbolo. A gente olha e fala assim: ah, olha, tem amarelo, tem um risco assim, tem um azul, tem o branco, tem isso, tem aquilo. E a gente tenta ser assim técnico, né? Pá, 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 pá. Né? Porque tem que ser daquele jeito. Não adianta nada. Ele começando a falar é muito interessante, né? Eu espero. Então, Adolfo, você desenhou esse círculo, tal, esse amarelo. Você pode ir chamando se é uma pessoa que não consegue falar. Você tem que ter paciência e deixar a pessoa falar, né? E quando a pessoa demora muito para falar, você pode indicar. Ah, esse pedaço aqui, olha, que tem um amarelo. Aqui, por exemplo, estou fazendo uma que é de uma série que eu estou terminando. Então, só tem essas cores. Ah, então aqui que você. Então a gente vai meio que perguntando, deixando a pessoa falar, mas dá umas indicações. Só que você dá uma ou duas indicações e não precisa. Que de repente a própria pessoa fala e eu fico boba, vou te falar, eu fico boba, porque ela descreve o estágio que eu estou vendo na mandala. Não preciso definir nada. A própria Isso que pessoa eu se acho define, incrível. Isso eu, não é? formado em física, mas eu adoro esse tipo de coisa. Muito legal, muito legal. É verdade, é É verdade. quântico. Isso aí é quântico. É quântico, Eu- você vê? É verdade. Eu penso assim. Eu queria comunicar que a quinta essencial vai acontecer de 15 em 15 dias, nas quintas-feiras, às 20 horas. Assuntos diversos. Posso Certo. adiantar dois que nós teremos agora. Daqui a 15 dias, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é o nosso mar, principalmente Rio de Janeiro e Espírito Santo. Nós vamos ter um representante do Rio de Janeiro falando dos cuidados com o mar carioca e vamos ter um outro representante falando dos cuidados que estão acontecendo graves no mar do Espírito Santo, nosso vizinho aqui. Então, quem tem interesse ou quem puder divulgar para outras pessoas. Depois, a próxima vai ser direto de Portugal. Nós teremos uma autora, uma mulher, e que viveu desafios de sair do Brasil sem conhecer o Japão, foi viver no Japão como executiva, levou a família, teve tudo que se de profissional, de bom. E depois o contrato dela acabou e ela foi para Portugal e também teve outro desafio. Então ela lançou um livro que vai mostrar para nós
E ela lá de Portugal, ela é brasileira, lá de Portugal, e ela vai conversar com a gente sobre esse assunto. E todo mundo convidado para ver esses dois nossos futuros convidados. Agradeço muito a presença de vocês, agradeço, Lúcia, nossa parceira, por abrir esse retorno da Quinta Essencial, que foi lançado em 2021, 2001. Eu quero agradecer aqui presente o Márcio Malta, pode aparecer na tela aí, Márcio. Márcio Malta, em 2001, me apoiou e a escola e nós fizemos lá numa mansão lá em Botafogo, onde tem a sede da empresa que ele trabalha, nós fizemos presencial várias quintas essenciais. Neste Olha que momento ainda legal. não, mas provavelmente quando a gente estiver mais enturmado, a gente vai fazer uma presencial também. Aguardem. Obrigado, Márcio, pelo apoio, Lúcia, e todos vocês que estão presentes